se o Flamengo vai conseguir ser um time equilibrado, competitivo, mais vertical, como você imagina. Hoje não foi, mas hoje foi um jogo realmente muito, muito ruim, com muita preocupação das duas equipes de não perder, né? Os times mais preocupados em não sofrer gol do que qualquer outra coisa. O Fluminense, especialmente no primeiro tempo, mal atacou, mal agrediu. No segundo saiu um pouquinho mais. Ganhar decisão em Fla-Flu é normal, Zé. É normal. Basta fazer as contas. Você vai ver que o Flamengo sempre ganha mais decisões do que o Fluminense. Então, hoje foi mais uma delas. O futebol do Flamengo foi muito abaixo hoje ainda. Carrascal muito mal, Pedro muito mal, Samuel Lino mal. Agora, o treinador ganha paz para trabalhar e o Rossi, mais uma Acho que se o Flamengo perde hoje, muitos torcedores, e o meu comentário seria, ele comete um equívoco e chamou uma responsabilidade na escalação, para mim escalou errado, ele corrige depois, ao longo da partida. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. E Flamengo é tricampeão carioca aí, né? 3 títulos seguidos, né? Com Tite, Felipe Luiz e agora Leonardo Jardim, né? Nesse vídeo aqui vamos reagir o que a mídia esportiva falou sobre esse título do Flamengo aí, em cima do Fluminense. Podemos dizer que o jogo não foi aquelas coisas, foi um jogo ruim de assistir, mas acho que o mais importante era o Flamengo conquistar esse título para poder dar tranquilidade para o treinador, né? Ou melhor dizendo, dar paz para o time treinar e evoluir, porque precisa evoluir e muito. Uma coisa que me chamou a atenção, assim que saiu a escalação do jogo, do time, os 11 iniciais, né? Eu parei e pensei, será que é o Felipe Luiz que está escalando o time? É o mesmo time que o Felipe Luiz escalava. Entendeu? A única diferença era lá a opção de treinador, Leonardo Jardim. A única coisa, sei que ele deu 4 treinos no Flamengo e não vai mudar muita coisa em 4 dias de treino. Então acho que ele fez certo em manter o que já estava. Mas dê seu like, Flamengo campeão, dê seu like e dê seu comentário para zoar o nosso amigo Tricolor aí nos comentários aí. Vambora! O 40º título carioca do Clube de Regatas do Flamengo e também o seu 7º tricampeonato, campeão carioca em 2024, com o técnico Tite, em 2025 com o técnico Felipe Luiz e em 2026 com o Felipe Luiz barra Leonardo Jardim, que foi o técnico nessa final. Jogo muito fraco, muito ruim, né? No Maracanã, pouquíssimas emoções. Fluminense 0, Flamengo 0. E nos pênaltis, mais uma vez, o Rossi mostrando que ele é, de fato, um goleiro muito decisivo nesse tipo de situação, de disputa especialmente, né? O Flamengo consegue passar, não passou pelo PSG porque os caras erraram demais, que até ali ele pegou pênalti também. E hoje pegou 2, o Flamengo perdeu um com o Luiz Araújo, que tinha perdido lá naquele jogo lá no Catar, e consegue o seu 40º título de campeão estadual, campeão do Rio de Janeiro. Uma grande conquista do Flamengo, num contexto importante. Uma grande conquista, mas você fala que o Campeonato Carioca não é importante, mas acabou sendo uma conquista importante pelo contexto. Fiasco no começo do ano, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, jogando mal, caiu o técnico. Então, hoje era muito importante o Flamengo vencer, fosse como fosse, para ter mais tranquilidade. E vai ter essa tranquilidade, creio eu, depois de conquistar o título. Agora o técnico Leonardo Jardim poderá fazer aí os ajustes que julgar necessários, colocar o time dentro no ritmo que ele acha mais adequado, da maneira que ele acha que faz mais sentido, né? Então, eu acho que foi bem importante para o Flamengo, nesse contexto, sim, conseguir esse triunfo, mesmo jogando mal, mesmo sendo uma partida muito fraca, né, contra o Fluminense. Nesse momento, o Palmeiras vai vencendo por 1-0 no Novo Horizontino, fez um gol com o Murilo logo no começo. Ele vai falar muito sobre Flamengo 0, Fluminense 0, Fluminense 0, Flamengo 0, e a vitória rubro-negra nos pênaltis, com Guga perdendo o pênalti, Otávio perdendo o pênalti, defesa do Rossi, e Luiz Araújo perdendo o pênalti pelo lado do Flamengo, com a defesa do goleiro Fábio. Você vai dando like para aumentar com o novo técnico. Vejamos se o Flamengo vai conseguir ser um time equilibrado, competitivo, mais vertical, como você imagina. Hoje não foi, mas hoje foi um jogo realmente muito, muito ruim, com muita preocupação das duas equipes de não perder, né? Os times mais preocupados em não sofrer gol do que qualquer outra coisa. O Fluminense, especialmente no primeiro tempo, mal atacou, mal agrediu. No segundo saiu um pouquinho mais. O jogo foi, de fato, muito fraco, né? Mas o Flamengo conquista o título, então tem um pouco mais de tranquilidade, né? Tivesse vencido a Recopa e perdido hoje, também seria ruim, né? Complicado isso. Mas perder a Recopa como perdeu foi bem constrangedor. Um título internacional. Mas não é.
de todo mal, digamos assim, confirmar a sua hegemonia no futebol do Estado, no futebol do Rio de Janeiro, por mais que o Carioca não tenha o mesmo valor, mas é um sabor agradável para o torcedor que também é incomodado com esse começo de temporada, embora tenha motivos de sobra para estar feliz com o que aconteceu em 2025. Mas aquela coisa, né? Tudo muda, né? As coisas mudam. Esperava talvez que falasse alguma coisa sobre os assuntos quentes da semana, mas no momento de festa o BAP não falou nada. Uma informação importante que eu tenho para você, já coloquei até na rede social, essa história de Edu Gaspar aí, meu amigo, vamos com calma, hein? O José Boto não deve ter vida longa no Flamengo, a chance de ele ser demitido realmente é real, mas não tem ainda nada acertado com Edu Gaspar, Fábio Luciano, muita especulação, mas não tem nada de concreto não. Então vamos aguardar com calma. O pessoal muito assodado aí, achando que vai ter mudanças, que vai ter chegada de novo dirigente, mas o Boto está com a batata dele assando rapidamente, disso temos certeza, não há a menor dúvida, né? Uma informação muito legal aqui do amigo Júlio James, né? Ele que é um grande rubro-negro, né? Ele fez o seguinte levantamento, eu vou colocar aqui na tela para vocês, o que ele postou no X, né? Na rede social X. Deixa eu compartilhar aqui essa tela com vocês, que é bem interessante. É importante aí que é o seguinte, ó, que o Júlio coloca aí, ó, títulos cariocas desde que o Flamengo passou a disputar o Campeonato Carioca. O Flamengo começa a disputar em 1912. O Flamengo ganhou 40, o Fluminense 28, porque o Fluminense tem mais 4 títulos, né? 5, né? Conquistados antes do Flamengo começar a disputar o campeonato. O Vasco 24, o Vasco começa a disputar depois, o Botafogo 19, América 7, Bangu 2, São Cristóvão e Paysandu 1. E aí, na sequência, ele coloca aqui títulos cariocas desde 23, quando os 4 grandes passaram a disputar o título, quando chegou o Vasco. Flamengo 36, Fluminense 25, a diferença cresce, né? Vasco 24, Botafogo 18, América 4, Bangu 2, São Cristóvão 1. Desde 50, quando o Maracanã foi inaugurado, 30 do Flamengo, 18 do Fluminense, olha que diferença. Vasco 16, Botafogo 12, América e Bangu ganharam 1 cada. E neste século, Flamengo 14, Fluminense 5, Botafogo 4, Vasco 3. Então, de fato, é uma real hegemonia do Flamengo no futebol carioca. É um negócio muito evidente e inegável, né? Essa hegemonia do futebol rubro-negro sobre seus rivais no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Essa live, amigos, tem uma informação para vocês. O Altair Rossi é uma lenda do Flamengo. Nos pênaltis ele né? Tem que parar com as presepadas. Né? De novo tentando driblar o John Kennedy. Foi o John Kennedy, né? Se perde a bola ali, meu Deus, é um negócio... Acho que esse é o grande problema do Rossi. Ele é um bom goleiro. Não é um excepcional goleiro, mas é um bom goleiro. Fez até uma boa defesa hoje. E é bom demais pegando o pênalti. Ele é muito bom. Já sabíamos disso nos tempos de Boca e ele mostrou já isso no Flamengo, né? Que ele batendo o pênalti pegando o pênalti, realmente ele é muito bom. Exato, com mais vontade de vencer. E algum carioca jogou 4 vezes seguidas. O Botafogo, mas eram 2 ligas. Quando nos anos 30 o Botafogo ganhou um tetracampeonato, eram 2 ligas. Então, os outros grandes estavam na outra liga. Com todos disputando o campeonato, nunca aconteceu. O Flamengo tem mais uma oportunidade. 7 vezes foi tri, mas sempre falhou quando tentou o tetra. Vejamos se ganha no ano que vem o tetracampeonato. Ganhar decisão em Fla-Flu é normal, Zé. É normal. Basta fazer as contas. Você vai ver que o Flamengo sempre ganha mais decisões do que o Fluminense. Então, hoje foi mais uma dessas. Né? O jogo em si, vamos combinar, foi um jogo muito ruim. Muito ruim. Eu só acho que o Leonardo Jardim, pelo menos, mostrou uma coisa. Tem estrela. Tem estrela. Porque o time dele não jogou bem. Não jogou bem. Ainda parecia muito com o do Felipe Luiz. Não dá para chegar e dizer, não, já deu para sentir o dedo do Leonardo Jardim. Não deu para sentir nada. Gente. Vamos falar com todas as letras. Não deu para sentir nada. O Flamengo hoje, se tivesse o Felipe Luiz no banco, em vez do Leonardo Jardim, o Flamengo ia jogar rigorosamente da mesma maneira. Né? A diferença é que o Leonardo estreou com uma estrela importante, que reverte, ainda repito, o título carioca desse tamanho a importância, mas reverte a tendência de queda que estava o Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Não gostei da escalação inicial dele, mas, repito, não considero, porque ele teve 4 dias de treino com os jogadores. Ele, sabe, ainda está botando os pés no ninho do urubu, né?
Mas Carrascal e Lino, decididamente, para mim, não foram as melhores escolhas. Inclusive, vou dizer uma coisa para vocês, estou cada vez menos esperançoso que desse mato, desses dois jogadores aí, saia coelho. Carrascal e Lino me parecem cada vez mais aqueles jogadorzinhos que fazem uma fumacinha aqui, uma fumacinha acolá, mas não fazem gol, não dão passe decisivo, não faz a diferença. E foram jogadores caros. Só a contratação desses dois jogadores, para mim, já seria motivo de justa causa para a demissão do Boto. Gastou uma fortuna, e não conseguem me convencer, nenhum nem outro consegue me convencer. Sinceramente, não conseguem me convencer. Na verdade, o grande herói do jogo chama-se Agostinho Rossi. Mais uma vez. E olha, não foi só nos pênaltis, não. A grande chance de balançar as redes nos 90 minutos foi do Fluminense. Aquele chute cruzado. Quem foi que deu? Foi o Lúcio Acosta? Acho que foi o Lúcio Acosta. Que ele se esticou todo e com as duas mãos ele tocou para escanteio. Ali ele já salvou o Flamengo. E depois, nos pênaltis, eu confesso que quando eu vi o Luiz Araújo perder, aliás, Leonardo Jardim, pelo amor de Deus, como é que faltando 5 minutos para acabar o jogo, você sabendo que vai para pênalti, você me tira o Arrascaeta e bota o Luiz Araújo? Se tivesse feito essa substituição com 20 minutos no segundo tempo, eu não falo nada. O Arrascaeta, de fato, gente, o Arrascaeta não está jogando bulhufas. É impressionante como é que o Arrascaeta não está jogando bulhufas. Mas, enfim, botou o Luiz Araújo, faltando 5 minutos para acabar o jogo, o Luiz Araújo foi lá e perdeu o pênalti. Mas aí o que eu estava dizendo para vocês, quando o Luiz Araújo perdeu o pênalti, eu não fiquei nervoso. Porque eu digo assim, olha, o filho do Washington Rodrigues está indo levar a taça Washington Rodrigues, que é a taça do Campeonato Carioca, para os capitães do Flamengo. Quem deve receber é o Arrascaeta, né? Agora não tem mais muito aquela coisa de 3 capitães. Então, quem recebeu foi o Arrascaeta mesmo. Mas, enfim, quando perdeu o primeiro, eu digo, não, pelo menos o Rossi pega. O Rossi pega. Tinha certeza absoluta disso. Assim como pegou na final do Mundial, né? Ele não podia contar que todo mundo fosse perder, tirando o De La Cruz. E o Rossi pegou. O Rossi pegou e depois pegou o segundo, nas alternadas. Nos 5, ele pegou 1, e nas alternadas, ele pegou mais 1, e o Flamengo foi campeão. E aí, nessas horas, é que eu fico me perguntando assim, como é que tem, né? É impressionante como é que tem gente que não gosta do Rossi como goleiro, critica o Rossi. Gente, o Rossi é um goleiraço. Se nós somos campeões da Libertadores e hoje do Carioca, nós devemos ao Rossi. Simples assim. Se não fosse o Rossi, em pelo menos 2 partidas da Libertadores, nós teríamos caído. Na partida contra o Tátira, que a gente teria tomado um gol no finalzinho, teria sido eliminado na fase de grupos, depois nos pênaltis contra o Racing. Então, gente, as pessoas dizem assim, não, o Flamengo, com o elenco que tem, precisa de um goleiro mais poderoso. Vou dizer uma coisa para você. Desde que eu nasci, há 73 anos atrás, eu vejo goleiros do Flamengo. O primeiro goleiro importante que eu vi do Flamengo chamava-se Marcial. Foi campeão carioca, em cima do Fluminense também, com 0-0, em 1963. Marcial era o goleiro do Flamengo, Castilho do Fluminense, olha só. Marcial foi um grande goleiro. Depois eu vi um outro grande goleiro, que era o Renato. Renato, que depois acabou no Fluminense, no troca-troca. Bom goleiro do Flamengo também. Campeão carioca também, em 72 e 74, se eu não me engano. Depois acabou sendo campeão pelo Fluminense também. Depois do Renato, teve o Júlio César. Cara. O Júlio César foi... Talvez, tecnicamente, o Júlio César tenha sido o maior goleiro da história do Flamengo. Mas vocês acham que o Júlio César não falhava também? Cara, o Júlio César fez até gol contra em tabelinha com a cabeça do zagueiro do Flamengo. Foi bater um tiro de meta, deu uma bomba, a bola bateu na nuca do jogador do Flamengo e entrou. O Júlio César falhou na Copa do Mundo de 2010.
Então, essas coisas, porque o Rossi falhou, o Rossi bracinho de jacaré. Gente, para. Quem que você acha maior em sua posição? O Rossi ou o Carrascal? Ou o Samuel Lino? Ou o próprio Luiz Araújo? Claro que o Rossi é muito maior que todos eles. E eu não vejo essa perseguição a outros jogadores como eu vejo ao Rossi, cara. Repito, o Rossi é um goleiraço. E se nós estamos hoje comemorando um título carioca, que ok, não é lá grande coisa, mas perder teria sido muito ruim, porque teria sido o terceiro título seguido que o Flamengo disputa e perde na temporada. Isso que o moral vai lá embaixo. Não perdemos e ganhamos, não é só não perdemos, ganhamos graças ao Rossi. Empatamos durante os 90 minutos graças a uma defesa monumental do Rossi e ganhamos nos pênaltis graças a 2 defesas do Rossi. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com essa bobagem de falar mal do Rossi. Isso realmente é inacreditável. O que importa numa final, ainda mais numa estreia de um treinador, é vencer, é conquistar o título. O mais importante desse jogo de hoje é que o Leonardo Jardim ganha paz para trabalhar. Ele ganha uma tranquilidade para começar seu trabalho. O futebol do Flamengo foi muito abaixo hoje ainda. Carrascal muito mal, Pedro muito mal, Samuel Lino mal. Agora, o treinador ganha paz para trabalhar e o Rossi, mais uma vez sendo decisivo. Rossi foi decisivo na Libertadores, onde ele foi, para mim, o grande herói da conquista. E é herói, mais uma vez, numa disputa por pênalti. De bom hoje no Flamengo, para mim, só o Rossi, porque o jogo foi muito ruim, muito abaixo, e também o Leonardo Jardim poder ter paz para trabalhar. Mas o futebol do Flamengo e do Fluminense foi muito ruim. Foi uma final muito abaixo, mas o Leonardo Jardim agora ganha uma tranquilidade para começar seu trabalho. Ficou também na conta dele um pouco, foi pressionado, mas tem muita personalidade, tem uma frieza incrível, é pegador de pênalti, estudou isso, pega 2 pênaltis e principalmente, volto a dizer para mim, o lance do jogo, a finalização do Acosta que ele defende. Foi o grande momento do jogo, porque ali, quem faz um gol naquele momento do jogo, muito difícil, até pelo que estava acontecendo no jogo. A maneira que foi o jogo, quem abrisse o placar, dificilmente perderia o título. Então o Rossi realmente foi decisivo, foi fundamental. Tá muito, assim, a gente tem essa coisa de, eu gosto de destacar o conjunto, mas se você for destacar um cara que foi fundamental nesse jogo de hoje, sem dúvida, pelo Flamengo foi ele, por isso tudo que eu já falei. Acho que muito bom para o Leonardo Jardim, como ele falou, começar, iniciar o seu trabalho com essa conquista que traz um certo alívio. Hoje a gente diz que o Fluminense decepcionou, mas não vai ter uma pressão em cima do Zubeldia para ele cair, porque ele continua com a invencibilidade, mesmo não ganhando o título, que ele empatou o jogo. Há uma frustração no torcedor tricolor, porque o time não correspondeu, não jogou nesses últimos jogos, concordo com o Breilha, mas não há uma pressão, o Zubeldia tem que sair, o Fluminense não vai ganhar mais nada, tem novas contratações que não puderam estrear, não estavam inscritos, o Castilho, o atacante, jogador que vai ser importante nessa função ali de 9, então o Fluminense tem novas opções para a equipe. Agora, do lado do Flamengo, o Flamengo perde esse jogo, naquele gol do Acosta, não era no Leonardo Jardim, seria um pouco, porque, volto a dizer, acho que a escolha dele de iniciar o jogo é equivocada. É aonde o torcedor pegava no pé até do Felipe Luiz. Principalmente o Samuel Lino, que é bom jogador, chegou muito bem quando ele chega, vai à seleção brasileira e depois disso ele cai. Então, há uma pressão, o torcedor prefere o início do jogo com o Cebolinha, então foi escolha dele. O Paquetá, maior contratação, que no jogo anterior faz 2 gols. Foi contra o Madureira, mas fez. E até jogando na função mais adiantada, que no caso foi a do Arrascaeta hoje, que não inicia bem o ano, o Arrascaeta. Não faz um bom início de ano, o Arrascaeta. Então ele escolhe deixar o Paquetá no banco e começar com o Carrascal. Acho que se o Flamengo perde hoje,
muitos torcedores, e o meu comentário seria: ele comete um equívoco e chamou uma responsabilidade na escalação, para mim escalou errado, ele corrige depois, ao longo da partida, então colocaria até um pouco na conta dele, porque eu acho que ele poderia fazer algo diferente sim, ele não vai mudar o conceito tático, mas a escolha de jogadores que vem no momento melhor, principalmente o Cebolinha, seria na conta dele. E principalmente do presidente do Boto, como o Pascoal falou, a conduta de demissão. O Felipe Luiz não estava fazendo um trabalho bom nesse início do ano? Tudo bem, concordo. Mas como foi feita a mudança, não acho que foi um profissionalismo, não foi correto. Foi muito específico de que precisamos tirar antes da final, porque se ganhar a final a gente não consegue tirar. Da minha mente, da minha percepção de ex-atleta, de viver no meio, é essa. Vamos tirar antes da final, porque se for campeão a gente não consegue tirar. Já estava planejado isso. Então, por isso tudo, o Flamengo foi fundamental esse título. Traz uma paz e assim, não há uma cobrança e a tranquilidade para o bom treinador, porque o Leonardo Jardim é muito bom treinador. Acho que ele começar com esse título, dá essa tranquilidade agora para ele fazer os ajustes que ele acha nesse time que é o melhor. E outra coisa, vou dar um conselho, Leonardo Jardim, próximo título, não ganha do jeito que você ganhou esse não, porque a maioria dos treinadores que saíram foram ganhando títulos. Porque não basta ganhar título no Flamengo. Então o time tem que melhorar, tem que jogar muito melhor. Não adianta ganhar o campeonato como ganhou hoje, jogando mal. O de hoje passa, né? O BAP tá falando, Pascoal. Teve gente até que ganhou mais do que só um título. Ganhou mais. Ou títulos mais importantes, né? Títulos mais importantes. O BAP... Saiba que ganhar título importante no Flamengo não é bom sinal, hein? Treinador que ganha título importante no Flamengo não é bom sinal. Porque pode cair a qualquer momento. Porque, às vezes, eu penso que os dirigentes querem ser mais personagens do que os jogadores em campo, do que o treinador que comanda o time. E, ao contrário, eles é que devem ser os personagens ditos, né? Porque são aqueles que brigam pelo time, honram a camisa do time dentro de campo. Vamos, então, voltar lá pro Maracanã. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Flamengo vence aí o Fluminense nos pênaltis, né? Por 5-4, se não me engano. E conquista o título carioca. É um título importante? Não. Mas como o BAP falou, e acho que todo mundo fala, se não conquistar, tem pressão. E se conquistar, fez mais do que a sua obrigação, né? O Flamengo vem em um início de ano muito terrível aí, né? Com 2 perdas de título aí, né? Da Supercopa e da Recopa para Corinthians e Lanús aí. Acho que o Flamengo precisava dar uma resposta. Caso perdesse esse título, a culpa estaria principalmente em cima dos jogadores, entendeu? A diretoria não entra em campo. Então, acho que mesmo não jogando bem, não foi nem bem, jogando mal mesmo, que jogou muito mal, o jogo foi muito mal tecnicamente, o Flamengo conseguiu vencer. E podemos dizer que a grande final tem um personagem que se chama Agustin Rossi. Esse é o nome do personagem que deu título ao Flamengo. Não só o título carioca, mas como alguns títulos que aconteceu ano passado, né? Como o título da Libertadores, aquela decisão como o RPM lembrou aí, do Táchira e do Racing. Se eu não me engano, também do Estudiante, ele defendeu uma cobrança. Então o Rossi, sim, está se tornando uma lenda. Não sei se vai se tornar um dos maiores goleiros do Flamengo, mas quando se trata em disputa de pênalti, ele pode se tornar, sim, o maior dentro do Flamengo, né? Mas deixa a tua opinião aí, tamo junto, e é nóis aí, nação.